Muita rejeição da torcida do Flamengo, ou de parte dela, ao sistema de 3 zagueiros imposto recentemente por Vitor Pereira no time titular do Flamengo. O treinador já deixou claro que essa não deve ser sempre a formação, que por vezes ele vai colocar um lateral a mais, por outras vezes vai colocar um meia a mais, mas essa utilização de 3 zagueiros, especialmente de ofício, gera bastante rejeição por parte da torcida e por uma parte da imprensa que está interessada em lucrar com tal rejeição. Mas vamos falar um pouco sobre isso. Vamos tentar abordar o que acontece dentro de campo e estabelecer, no fim desse vídeo, poder responder: essa alteração é uma alteração defensiva? Isso é para retrancar o time? Vamos falar sobre isso. Se inscreve no canal, deixa o teu like. Vamos falar de tática sem tatiquês. Vamos que vamos. Queria chamar vocês para se inscrever no canal. Você já deve ter me ouvido falar, se você acompanha o canal, que a meta, o plano master aí para fim dessa temporada, fim do ano, é chegar aos 50 mil inscritos. Para isso, eu preciso contar com o teu apoio e a tua inscrição. Então, te convido para se inscrever no canal, caso ainda não seja, e caso você seja, deixa o like. Os dois são de graça e os dois contribuem demais com o meu trabalho. Além disso, eu queria te oferecer a filiação de clube de membros desse canal. Membros desse canal pagam a partir de R$5 por mês. Todos os planos têm os mesmos benefícios. Depende do quanto você pode ou quer contribuir mais com o meu trabalho. Então, membros desse canal têm acesso ao Telegram do canal, onde tem o chat comigo, e tem também o acesso ao canal de Telegram, onde eu faço transmissões táticas das partidas, comentando com vocês o que eu vejo em campo no aspecto tático. É bem legal a troca que a gente tem lá, então te convido para participar, que vai ser bem legal. Vamos lá? Vamos para o vídeo, chega de lero-lero. Bom, retranca ou não retranca? Vamos analisar as fases do jogo, tá? Então, o Flamengo, ele sai jogando, né, da defesa ali, com os 3 zagueiros, agora no momento 3 zagueiros de ofício, né? Eu repito que essa formação parece ser feita sob medida para o Felipe Luiz ser titular, assim que possível. Então, 3 zagueiros de ofício e os 2 laterais bastante espetados, à frente, bem mais avançados do que os 2 meio de campo, ou os 2 volantes que ficam suportando essa saída de 3. Então, quando a bola progride, geralmente por um dos jogadores de lado de campo, às vezes não diretamente, às vezes através do volante, mas a bola chega ali, o time avança com praticamente um 3-4-3, com a Arrascaeta buscando entrelinhas, ou o próprio Gabigol buscando entrelinhas, e o Arrascaeta se aproximando um pouco mais do Pedro bastante fixo nesse corredor central. E quando a bola chega nesse entrelinhas, qual que é a formação, né? Os 2 alas apoiam juntos, né? Na maioria das vezes, eventualmente quando o Gerson joga, o Gerson faz esse ataque em diagonal, esse apoio em diagonal e faz com que seja ele o homem a apoiar pelo lado esquerdo em alguns momentos. Em outros momentos, quando o Everton Ribeiro está jogando no meio, como um desses 2 volantes, ele que faz esse apoio ao lateral e o Mateuzinho puxa por dentro, o Mateuzinho que se lesionou, mas acontecia essa dinâmica com ele. E faz-se aqui esses 5 homens de frente trabalham nessa amplitude máxima em alturas diferentes, mas o que eu quero destacar são as diagonais ali de cobertura para quando o time ficar pronto para perder a bola. Nesse caso, ela funciona de uma forma diferente da que eu vinha abordando no 2-3-5, né? Quando o time atacava com os 2 zagueiros e não com 3 zagueiros.
E aí que eu vou abordar com você. Lembra da pirâmide? Pois é, a pirâmide não acontece nesse caso. Eu vou mostrar para vocês as diferenças. Então, os 3 jogadores de meio passam a ser o Arrascaeta, ou quem tiver mais baixo entre os 3 jogadores mais ofensivos, junto aos 2 volantes que defendem aqui um pouco mais centralizados essas diagonais entre um dos atacantes e o lateral. Atrás deles, e aí a grande diferença, existem os zagueiros que jogam pelo corredor lateral. E os zagueiros que jogam pelo corredor lateral defendem os corredores laterais. Por dentro, existe um jogador responsável pela maior parte do campo. E aí vai um detalhe. Como se fosse o único zagueiro do time. De verdade, o único cara responsável por proteger o tempo inteiro essa, digamos, a projeção da baliza. Né? E talvez por isso que ele esteja utilizando o zagueiro mais rápido entre os 3 que ele escala, como esse cara central. Sistemas de 3 zagueiros mais clássicos, que você está acostumado a ver, costumam utilizar esse cara mais rápido em um dos lados. E o Flamengo utiliza o Pablo, que é o mais pesado em um dos lados. E o Rodrigo Caio, veja como ele tem que cobrir uma área muito maior do campo. Até por isso, ele é o mais rápido. E se vocês têm costume de assistir as coletivas do Vitor Pereira, vocês têm escutado ele falar o que ele exige dos goleiros, que ele necessita que o goleiro jogue bastante adiantado. Isso é porque ele precisa também cobrir, especialmente o espaço deixado entre os zagueiros, por conta da abertura dos 2 zagueiros laterais para defender o corredor lateral. Quando o time perde a bola, a defesa do Flamengo, né, o Flamengo tem que defender apoiando ali naquele setor, né, onde a bola é perdida, fazendo perde-pressiona com quem está ali naquele corredor. Então o ala, ele participa ativamente dessa pressão pós-perda. E quando ele está participando dessa pressão pós-perda, a diagonal de cobertura faz com que o zagueiro que joga pelo lateral daquele setor seja ainda mais lateral, ainda mais defensor de corredor lateral. Enquanto o resto vai, o Fabrício Kika vai à loucura quando eu uso esse verbo, enquanto o resto vai bascular, né, para aquele setor, como é o caso desse lance. Vejam como a recomposição acontece em 2 linhas de 4. Ayrton Lucas está tão avançado quanto o Pedro. O Pablo segue defendendo o corredor lateral até que a bola chegue de fato, o adversário se imponha em último terço do Flamengo. Aí sim a tal linha de 5 é formada. Gente, eu vou tirar até aqui o campo, vou botar o campo de volta já já. Você já deve ter recebido no WhatsApp ou assistido, se você assiste futebol europeu, o bradado, elogiado, o ótimo trabalho de Julian Nagelsmann, treinador do Bayern de Munique. O Julian Nagelsmann já entrou em várias partidas jogando com um zagueiro de ofício ou com nenhum, com o volante ali, mas especialmente com um zagueiro de ofício. E 2 laterais ocupando o espaço desses zagueiros de corredor lateral. Gente, o que muda do sistema muito implantado, correto e maravilhoso do Julian Nagelsmann para o que o Vitor Pereira tem de ideia, tá, gente? Ideia, eu não estou comparando qualitativamente os sistemas, mas o que muda entre o que um faz e o outro quer fazer, além do fato da ação de um já fazer e o outro está tentando se preparar para fazer, é que a falta de laterais no elenco do Flamengo, dadas as lesões e dado o elenco curto nesse setor, não permite que o Vitor Pereira utilize um lateral fazendo essa função, como utilizará o Felipe Luiz quando tiver à disposição. Então, se ele entrasse com Rodrigo Caio, Felipe Luiz e Varela como trio de zaga, iam chamá-lo do quê? De Pardal. Como entra com 3 zagueiros, fazendo a exata mesma função
com menos competência, sim, especialmente no momento ofensivo, sim, com menos velocidade para defender as costas, sim, mas isso são características de atletas. Quando faz isso, é chamado de retranqueiro. E, de novo, não estou analisando aqui qualitativamente ou comparando qualitativamente ao Julian Nagelsmann. Estou apenas falando das intenções. Afinal de contas, com 2 meses e pouco de trabalho, não dá tempo de transformar a intenção em realidade, né? A não ser que você vive no mundo de Nárnia. Bom, agora tentando colocar como que o time era com 2 zagueiros e o Everton Ribeiro no meio. O time costumava sair jogando ali, né? Normal, saía um pouco mais por dentro, tinha uma diagonal a mais de passe por dentro e conseguia, com os 4 homens, da amplitude na marcação alta do adversário, gerando mais espaço por dentro. E um 4-3-3 fechado aqui com Arrasca e Gabriel mais pela ponta. Bom, os laterais executavam bastante ultrapassagem e também faziam profundidade ao mesmo tempo, o que deixa o sistema bem mais vulnerável. E aí a pirâmide aparecia, né? E o que tinha de diferença, né? Os jogadores de frente, os 5, faziam de novo a diagonal de cobertura. Os 3 jogadores de meio executando a cobertura, as diagonais de cobertura desses 4 homens por dentro, e os zagueiros protegendo mais essa baliza. O goleiro com uma menor necessidade de jogar adiantado, dado o menor espaçamento entre os zagueiros e a maior propensão à compactação lateral do time, né? E aí, no corredor lateral, que é o grande, sempre foi, desde que o Flamengo tem tentado jogar com esses mesmos jogadores e tem que se aproximam muito por dentro e que não recompõem tanto na transição defensiva, sempre foi o corredor lateral, o calcanhar de Aquiles, a troca de corredores, as inversões do adversário, e esse corredor fica menos protegido. O corredor central, no entanto, fica com 2 homens ao invés de 1, que precisam os 2 cobrir uma maior área. Se a maior parte dos zagueiros do Flamengo é pesado hoje, então se eu tiver 2 caras pesados para cobrir grande área, a chance de eles executarem movimentos precipitados, fazerem mais faltas e errarem é maior do que se eu expor somente o Rodrigo Caio, que é um zagueiro extremamente técnico e veloz, a isso, tá? Vocês querem exemplo do que eu estou falando? Então vamos comparar o Felipe Luiz de 2020, que ninguém dizia que era zagueiro, em 2021 e não era, com o Pablo contra o Vasco. Vejam como o Pablo até joga mais avançado do que o Felipe em 2021, né? Claro que é uma média, um jogo só, amostragem curta, mas é esse corredor. Enquanto se a gente for olhar um zagueiro jogando, um zagueiro canhoto jogando no sistema de uma linha de 4, vejam como o Léo Pereira fica mais centralizado e não fica tão aberto no jogo quanto o Pablo. Vejam como o Fabrício Bruno faz análogo ao Pablo essa cobertura do corredor lateral. Então é basicamente um lateral como se propunha antigamente os laterais no futebol europeu, né? Que se propunham a jogar basicamente apoiando só até a linha do meio de campo, tá? Então, assim, resumindo, tentando responder a pergunta que eu mesmo propus no vídeo. É um sistema que busca retrancar? Não, a intenção não é retrancar. Ao contrário, a intenção ela é mais ofensiva, porque você, como eu te mostrei, mantém só um zagueiro protegendo a amplitude da baliza e não 2 zagueiros protegendo a amplitude da baliza, que é o que acontece com a linha de 4. Comparando ao que propõe o Bayern de Julian Nagelsmann, que pode utilizar, inclusive, já está numa fase de trabalho que consegue utilizar, inclusive, laterais, fazendo essa função ao mesmo tempo, ou seja, 2 laterais e um zagueiro, existem as peças de diferenciação e existe também o tempo de trabalho e a qualidade do trabalho. Se Vitor Pereira vai chegar
ao nível de implantar uma qualidade próxima ao do Julian Nagelsmann, mas é muito improvável, por vários motivos, entre eles o tempo de trabalho, a qualificação dos treinadores, não dá para compará-los, mas pode ser, ninguém sabe, o Vitor Pereira é estudioso, é um bom treinador sim, apesar de você provavelmente achar que ele é um bagre, é opinião, né? É o único cara que bateu no JJ lá em Portugal, né? Durante o período áureo do JJ no Benfica. O JJ ficou 5 anos de Benfica, ganhou o Campeonato Português em 3, perdeu em 2, os 2 que perdeu foi pro Vitor Pereira. Mas se você acha que é um bagre, tudo bem, eu respeito sua opinião. Só que o sistema dele de 3 zagueiros não é retranca, não. Tá? Se você tiver dúvidas sobre, quiser uma terceira opinião, uma segunda opinião a respeito disso, assiste aqui assiste a live feita pelo Mauro César Pereira com o Rafael Rabelo, que eu vou deixar aqui em cima. O Rafael Rabelo, analista de desempenho, consultor tático, fez uma live com o Mauro ontem falando só disso, altíssimo nível de live. Assiste a falsa prosa dessa semana, que a gente recebeu o Renato Rodrigues da ESPN e falou bastante sobre isso. E é isso, tá bom? Então deixa o teu like, se inscreve no canal, que eu já fui.